Olá, graça e paz em nome de Jesus. Me recuperando aqui de uma gripe, mas em nome de Jesus, há de passar. Queria compartilhar um pouco da meditação que fazemos diariamente. O tema da nossa mensagem é bênção de Deus, são os filhos. Esse é o tema da nossa mensagem. Amados, filho é sinônimo de problema para muitas pessoas. Infelizmente, há casos que pais que ao saberem, né, da gravidez de suas esposas, infelizmente muitos ficam deprimidos, até revoltados, infelizmente. Mas a palavra de Deus, ela diz, meus queridos, que em Salmo de número 127, versículo 3, que diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Amém? Amados, os pais, eles devem zelar pelos seus filhos, né, pelas suas filhas, ou seja, ser gratos a Deus por todos eles, porque, meus queridos, os filhos são o quê? O galardão e herança que o Senhor nos concede, não é verdade? Amém? Provérbio 17, versículo 6 diz assim: coroa dos velhos são os filhos, dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Amém? Meus amados amigos, a palavra de Deus, ela declara, ela é viva, ela é eficaz. Os filhos são bênçãos do Altíssimo. Por isso, meus queridos, que temos que o quê? Orar para desfrutarmos, ou seja, de um relacionamento sábio, ou seja, equilibrado, amoroso com nossos filhos. E o mais importante, meus amigos, que os pais ele orem a fim de quê? A fim de seus filhos sejam uma bênção na presença de Deus. Amém? Devemos cuidar dos nossos filhos assim como Deus cuida de cada um de nós. Amém? Meus amados amigos, cuidar de cada um, Deus ele cuida de cada um de nós de modo amoroso, equilibrado. Deus tem um amor tão grande para conosco que o Salmo de número 128, ele compara os filhos à planta de oliveira à roda da casa. Ou seja, essas plantas, meus amados, precisam ser o quê? De vitalidade, da vitalidade, ou seja, da fortaleza, ou seja, da segurança, que só o amor pode oferecer. Amém? Meus irmãos, os filhos, eles carecem do afeto dos pais para se sentirem felizes, abençoados. É por isso, meus queridos, que temos que orar em favor dos nossos filhos. Ou seja, Deus nos ordena que os pais, eles cuidem da vida espiritual dos seus filhos. É o nosso dever como pai, ou seja, ensinar os nossos filhos, né, a palavra de Deus, para que conheçam a vontade de Deus e andem em quê? Em seus estatutos, e andem em seus caminhos. Deuteronômio 11, versículo 21, diz assim: para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu, como os dias do céu, acima da terra. Ou seja, meus queridos, infelizmente, nos dias em que vivemos, em lugar do altar, da oração, ou seja, a maioria das famílias em geral, a maioria das famílias, meus queridos, tanto cristão, tanto como não cristão, está ao altar da televisão em vez da oração. E nisso, meus queridos, há consequências, é fato. Crianças e adolescentes estão cada vez mais rebeldes, desobedientes, desobedecendo, ou seja, e descartando o quê? As ordens e os sábios conselhos de seus pais. O que vemos, meus queridos, é uma geração, ou seja, infelizmente, de desprovidos, ou seja, de caráter cristão. Ou seja, são filhos da televisão, ou criados pela babá eletrônica, filhos das novelas, né? E outras maldições que entram nos lares de cada família, tanto cristão como não cristão. Amados, temos que cuidar dos nossos filhos, assim como Deus cuida de cada um de nós, assim como Deus cuida de você. Porque, meus queridos, os filhos são a herança do Senhor. Infelizmente, no mundo em que vivemos, ainda há pais que costumam, né,
a bradar com seus filhos. Não sei se você já ouviu alguém falar assim: você não presta para nada, quando você crescer você vai puxar a carroça, não desmerecendo esse trabalho, é um trabalho digno como outro qualquer. Ou você já ouviu alguém falar assim: este aí não vai dar para nada na vida quando crescer. Você já deve ter ouvido, ou isso pode até ter acontecido na sua vida, visto alguém falar isso, essas coisas aqui. Imagine, meus amados, se os próprios pais dizem isto para os seus próprios filhos, imagine o que não dirão, né, a outras pessoas. Amados, poucas são, você pode ter certeza, aqueles que encontram disposição, ou seja, para desfrutar afeto, carinho, mesmo quando seus filhos eles agem de modo correto. Ou seja, meus queridos, isso lhes causa o quê? Frustrações, rebeldia, indignação. Amados, a Bíblia nos exorta-nos ao quê? A sermos afetuosos. Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhas, afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensei a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ou seja, meus queridos, os filhos, ou seja, devem ser o quê? Alvos do nosso amor, do nosso carinho e da nossa compreensão. Ou seja, meus queridos, dizer aos filhos ou filhas: eu amo você, eu gosto muito de você, eu sou grato a Deus por você. Essas atitudes, meus queridos, produzem o quê? Motivações, estímulo, ou seja, expressa amor que sentimos por eles. Amém? Meus amados amigos, o Salmo de número 2, versículo 12, diz assim: beijai o filho para que não ires, não se irrite. Ou seja, um abraço sincero, um beijo paternal. Esse gesto, meus queridos, valem mais do que dinheiro. Infelizmente, a falta desses gestos, meus queridos, tem levado muitos filhos e filhas a aborrecerem os seus pais, se tornarem para irem por caminho das drogas, da prostituição, da perdição espiritual. E, amados, os pais, você pode ter certeza, devem cultivar a aproximação dos seus filhos através do abraço, do carinho e a comunicação constante, e dando atenção aos seus filhos. Você que recebeu da parte de Deus um precioso galardão, seus filhos, então cuide deles. Amém? E, meus amados, tem uma consideração a ser feita aqui de tudo que foi falado aqui. É necessário que os pais cristãos, ou seja, dediquem, você pode ter certeza, todo o seu tempo para falar com seus filhos, para ouvir os seus filhos, porque a falta de comunicação, meus queridos, traz, você pode ter certeza, prejuízos. Temos um exemplo, né, de Davi com Absalão. A Bíblia diz que Absalão esperou 2 anos, ou seja, para que Davi ele desse atenção. E como não conseguiu, ou seja, revoltou-se, né? E lá está em 2 Samuel 13, 37 ou 38, vale a pena vocês escutarem. Mas teve outras coisas também, meus queridos, que estavam no coração de Absalão. Não foi só o desprezo que Davi fez para com ele, mas tinha outras coisas no coração dele. Inclusive a sua mãe, que era incrédula, né? A falta de comunicação, você pode ter certeza, traz consequências. Filhos é a herança do Senhor. É isso que eu queria falar com vocês. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Um forte abraço. No muito ou no pouco, Deus nos continue nos abençoando. Temos que dar glória a Deus por tudo. É Deus que nos fortalece, é Deus que nos dirige, é Deus que nos capacita, é Deus que nos dá força. E é por isso que eu queria compartilhar essa palavra com vocês. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Um forte abraço.